Hoje é o dia que vocês vão aprender a fazer essas configurações de tamanho de exposição. Hoje a gente vai passar pela planilha, vamos trabalhar com ela. Como é que eu vou saber o tamanho da minha margem? Hoje é o grande dia aí de vocês entrarem para a prática, né? Vamos começar então, já falando dos meus autores prediletos. Primeiro livro que eu vou recomendar aí é o Coming to My Trade Wrong. Esse livro é do Alexander Elder, a gente já falou sobre esse autor logo no começo dessa mentoria. E ele menciona ali a importância de limitar o risco por operação em uma pequena porcentagem do seu capital total. Só que preste atenção, eu vou passar para vocês a visão desses autores, mas eu não recomendo vocês seguirem a exposição como eles dizem. Por quê? Como ele fala ali, ele diz 1 a 2% por operação. E esse não é o intuito. O intuito é que você exponha assim 1 a 2 a 3%, mas na soma de todas as operações. Essa é a única diferença que existe. Se você fizer de 1 a 2% por operação e você entende isso, não, então eu não tenho um risco de ruína porque eu estou fazendo de 1 a 2% por operação, como realmente o Alexandre manda a gente fazer, beleza. Aí você vai lá e faz 10 operações expondo seu capital de 1 a 2% por operação. Logo, você não está exposto a 1 a 2%, você está exposto no capital de 10 a 20%. Então não. Bom, o próximo autor é uma literatura um pouco mais massiva, até porque o livro dele é de fato ensinando segredos para que você se posicione no mercado. Ele tem esse livro aí, Long Term Secret to Short Term Trade. É um baita de um livro. Eu já deixei ele traduzido para a gente nas nossas áreas de estudos. Eu só vou remanejar, baixar novamente e colocar esse livro dentro da nossa biblioteca de e-books ali, porque esse é um baita livro e alguém já traduziu ele e, nossa, é um dos mais fantásticos para mim, porque ele traz as estratégias, não apenas o conceito como o Alexandre traz, mas ele traz as estratégias e para mim é prática pura, eu acho muito da hora. Vou deixar minha ressalva aqui sobre 1 a 3%. Vocês estão iniciando e estão no mercado cripto, talvez 2% seja um ponto mais interessante. 7%, cara, na boa, nem eu, com toda a minha expertise, eu não tenho coragem de colocar 7% por operação. Então, já fica a referência para vocês com relação aos autores. Vamos para a nossa planilha logo de cara para a gente trabalhar com ela, porque hoje é o grande dia de a gente entender o funcionamento dessa abençoada. Bom, vamos seguindo para cá? Então, olha só, eu já deixei fixado aqui no máximo 3%. Vamos entender como funciona essa planilha. Vamos caçar alguns possíveis trades e como a gente operaria esses trades e como nós vamos preencher essa planilha de forma mais prática. Primeiramente, qual é o meu capital? Suponhamos que o meu capital seja ali de 10 mil dólares e eu posso me expor no risco até 3%, mas não por operação. 3% de risco total dessas operações completas. Aqui ele vai trazer para a gente a nossa perda potencial e a nossa perda atual, quanto que a gente já perdeu em determinados trades. Ele já diz a gente para aqui quanto que seria o máximo que eu poderia perder nessas somas de operações, que seria, uma vez que é 3% de 10 mil dólares, seria 300 dólares. Eu não posso ultrapassar o prejuízo disso. Então, sabendo disso, vamos catar aqui alguma coisa no mercado. Vocês trouxeram até umas moedinhas que eu pedi hoje. Então, vamos fazer aqui todo o nosso ensinamento agora de forma prática para que vocês permaneçam aí nos entendimentos. Então eu vou traçar uma linha vermelha aqui primeiramente e sabendo que aqui é a minha entrada, Por que aqui é a minha entrada? Primeiramente porque eu tenho uma estrutura aqui que está sendo quebrada novamente, então pode ser que isso aqui seja um suporte relevante. Segundo, eu tenho uma linha de tendência que eu estou vindo retestar essa linha de tendência, pode também ser um ponto relevante para mim fazer a entrada. E aqui eu também tenho a formação de um 1, 2, 3 de compra, em busca de um fundo, principalmente quando você está dentro de uma região aqui que pode ser essa cunha. Lembrando que esse padrão de cunha, tipicamente ele rompe para baixo. Vocês passaram pelas aulas de padrões gráficos e entendem o risco dessa operação, uma vez que essa cunha pode ser rompida para baixo sem continuações de alta. Para fazer o trade aqui, de fato, nós temos que usar a nossa extensão de Fibo, como sempre utilizamos, do nosso stop para a nossa entrada. E está aqui o alvo que você poderia projetar para essa operação. Eu projetaria um alvo aí de 1,5 vezes risco-retorno no máximo para essa operação, justamente porque nós temos aí
grandes indícios de ordem blocks. Vou até colocar em formato de alvos aqui. Tem esses dois ordem blocks aqui que ele precisa superar. Esse primeiro cara aqui e esse segundo cara aqui. Aí depois, se ele romper tudo isso, eu posso até considerar um alvo nesse topo aqui em cima, né? Então, nesse topo aqui em cima, eu estaria alcançando o alvo de 2 vezes o meu risco retorno. Perfeito. É o nosso trade. Nosso trade é baseado sempre em 1,5 vezes a 2 vezes o meu risco retorno dessas operações. Então, basicamente, eu estaria confortável em ver uma operação desse tipo. E já vou logo dizendo, isso não é uma operação para vocês repetirem, não é uma operação real. Estou analisando em gráfico, inclusive, pequeno de 2 horas para que a gente consiga ter padrões diferentes de colocar em um dia que não teria esse padrão. Mas eu busquei um período de 2 horas para que dentro de alguma moeda aí que vocês me mandassem, a gente pudesse justificar um trade. E nota que aqui eu também tenho um outro setup que eu gosto muito, que é do estocástico. Então, nota quantas confluências eu consegui achar num trade. Como ele é um trade rápido, o mais provável é que ele chegue ali no máximo um alvo de 1 vez o risco retorno, 1,5 vezes e 1 vez o risco retorno, que seria 1 vez aqui e 1,5 vezes esse cara aqui, o segundo alvo de cima, né? Então esse é o primeiro alvo. Eu vou colocar até aqui só para didático, né? Alvo 1, primeiro alvo, tá? Primeiro. Aí vou também puxar aqui um segundo alvo, que é um alvo mais difícil, mas... E aí esse aqui é que é mais difícil ainda, né? Um terceiro alvo, montando uma operação aqui junto com vocês, para que vocês entendam a dinâmica do risco retorno dessas operações. Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Aqui nós temos a nossa entrada e aqui nós temos o nosso stop. Digamos que você queira aplicar o envelope de Joe Royce, que vocês já aprenderam, só não viram a técnica ainda, né? De fato, como é que ela foi elaborada. Mas digamos que vocês queiram aplicar o envelope de Joe Royce nessa operação para poder fugir caso o preço venha até um pouco mais abaixo. Então, basicamente, a gente pega a extensão de Fibo, traz a nossa linha verde, que é essa daqui, para dentro, né, do stop, e aí aplica o stop mais para baixo e beleza, traz a linha para novamente. Então, aqui a gente tem um stop que a gente chama de stop nominal, vocês também já viram isso comigo. Vou até colocar uma linha pontilhada vermelha. E vocês têm um stop real, que é esse cara aqui embaixo. É o vermelhão, é um stop aplicando o envelope de Joe Royce, de maneira que você fique mais tranquilo com relação a isso. Por quê? Até então o capital ele é muito curto, né? A gente está falando aí de 11%. Já sabemos que com toda essa informação, nós já podemos fazer o nosso trade, né? Fazer aquele nosso cálculozinho com relação ao tamanho da mão, que basicamente é teu capital total, né? Você está falando ali de 10 mil dólares, é quanto a gente tem, tá até um símbolo de dólar na frente, 10 mil dólares vezes o tamanho do risco que vocês querem assumir. Nesse caso eu vou colocar aqui 1,2. Eu vou fazer só 3 operações então, para que a gente possa estar dentro de um risco legal. 1,2%. Nota como a gente já está juntando tudo isso, dividido, né, pelo tamanho do stop. E aí você coloca aqui qual o tamanho desse stop, e aí sim eu vou calcular o tamanho do stop real e não o tamanho do stop para o risco retorno da operação. O stop ali é de 10%, vamos colocar lá, para um stop de 10%. Nada do outro mundo, tá aí a nossa fórmula. E aqui eu vou só colocar que o tamanho da mão, né, o tamanho da operação é igual a exatamente isso daí. O tamanho da mão é igual o seu capital total, que nesse momento é 10 mil dólares, está virgem essa banca, acabamos de montar essa banca, vezes o risco que você está se expondo, né, 1,2%. Digamos que a gente escolheu colocar esse daqui, 1,2%. Isso me daria um trade aí negativo de 12 dólares, está ótimo para mim. Isso não me deixaria ansioso, isso não acabaria com o meu emocional, então está dentro do que eu gostaria. Dividido ali pelo tamanho do stop, que seria 10%. A gente já tem esse cálculo aqui, né? A gente sempre faz uma calculadorazinha. Vou puxar a calculadora para cá. Então temos 10 mil dólares vezes 1,2% dividido por 10%. Então, o tamanho da sua mão, olha que interessante, é 1.200 dólares. Será que vocês se sentiriam confortável com 1.200 dólares numa posição? Aí, digamos que vocês queiram fazer a mesma coisa com mais 2 outros trades, né? Para ter um total ali de 3,6% de risco de todas as suas operações somadas, né? A gente não pode ultrapassar tanto, então eu acho que nos próximos eu teria que diminuir para que a gente chegasse nos 3% também da calculadora lá da nossa planilha.
Mas eu pergunto para vocês, vocês teriam confortável deixando em risco $1.200 de operação? Depende, né? Digamos que a outra operação fosse 2.500 e a outra $3.000. Então, no final de tudo, vocês estivessem aí com mais de 50% exposto nas operações. Muitas pessoas não têm esse psicológico. Já fica pensando, nossa, cara, não pelo quanto que ele vai perder, porque ele sabe que se perder o stop, a soma de tudo não ultrapassa 3%. E os 3% para ele é aceitável, uma vez que você perder 3% do seu capital com relação a $10.000, a gente está falando de perder $30. Mas o que acontece com a mentalidade da gente? E é por isso que a gente tem que trabalhar muito com isso. O que acontece com a mentalidade da gente? Muitas vezes a gente vai estar com um capital muito absurdo, exposto. É isso que leva a gente a cometer erro. É não estar preparado para ver o seu capital. Mesmo você tendo todo o controle, sabendo que você está expondo ali, caso você pegue um stop, uma coisa mínima. Mas ainda assim você não está preparado. Isso aconteceu muito comigo também, de ver essas coisas acontecendo. Então, o que é que eu sugiro para vocês aqui? E aí já vamos falar, né, sobre a alavancagem. Muitas pessoas querem ir para o mercado futuro justamente por esse motivo. Então, eles fazem alavancagens. Em vez de entrar com todo esse capital, que realmente seria um capital que ele está disposto a perder, eles vêm aqui e alavancam. E para alavancar, você não multiplica nesse caso, você vai dividir pela quantidade de alavancagem que você vai fazer. Digamos que você alavanque vezes 5, né? Então você dividiria esse valor por 5, trazendo uma mão de $240. Pô, uma mão de $240. Para quem quer perder ali 1,2%. Muitas pessoas ficam mais tranquilos de ver $240 exposto para poder também perder uma mixaria. E aí é onde entram no risco da alavancagem. Então, para esse trade aqui, vamos até pegar aqui os alvos e tudo para que a gente replique esses trades. O stop real desse cara é de $5,894, né? $5,894 é o stop dessa operação. Já começamos por aqui. A primeira coisa que você vai preencher na sua planilha é sempre quanto que é o stop. Sempre. Não coloca o alvo, não coloca a entrada. A primeira coisa que a gente vai preencher na nossa planilha é começando pelo stop. Então preenchemos primeiro o nosso prejuízo, onde seria o nosso stop ali. Aqui também você pode colocar o par da moeda, né? Nota que aqui está BTC, então essa moeda aqui é a TON. Então voltamos para a TON aqui. Posso colocar TON barra USDT. Isso ajuda a gente a manter uma linha de raciocínio em qual moeda que a gente está fazendo o trade. Primeiro eu vou deixar com a alavancagem de 1, como se realmente eu fosse entrar com essa exposição. Então nós temos ali, ó, colocamos a TON, USDT, o tamanho, né, onde seria alcançado o valor do nosso stop. A nossa entrada ficaria ali em volta de 6,642. Então vamos botar o preço de entrada 6,642. É quanto que a gente está entrando aqui nesse momento. E vem a sacada aqui, ó. Agora é que vem a sacada da gente. Uma vez que eu tenho tudo isso, qual é o tamanho da mão que a gente vai se expor? A gente fez um cálculozinho lá rápido, $12. Então, 120, vamos calcular de novo lá nos calculadores, então, que agora vai ficar interessante. $10.000 vezes quanto que a gente quer de risco? 1,2% dividido por quanto que a gente pode entrar no nosso stop, 10%, né? Isso vai dar um total de $1.200. O tamanho da moeda, a quantidade de moeda, o tamanho da moeda aqui. Moedinha hoje está custando $6. Então, para eu botar $1.200, deixa eu ver 100 moedinhas dessa, dá 620, tá bom? Ok. Então, 200 dessa, agora sim, dá um total de 1.300 menos 180 moedinhas, 1.190, 181 moedinhas. Pronto, $1.200 aproximadamente, né? Que ainda passou um pouquinho. Acho que o mais ideal mesmo é 180 moedinhas. Agora sim. Então, nesse stop aqui, né? Que a gente setou esse stop, com esse preço de entrada, o tamanho da nossa mão aí é de $1.200 para poder comprar 180 moedinhas dessa. Então, você pode fazer um trade no spot comprando 180 unidades dessa para poder manter o risco e retorno dessa operação. Só que como a gente está alavancando em 5 vezes, olha, automaticamente agora, nosso tamanho da posição cai para 239. Eu não gosto de operar alavancado pensando no porquê que eu estou entrando no alavancado. No sentido de pensar assim, estou entrando no alavancado porque eu não quero deixar $1.200 preso. Estou entrando com alavancado ali, porque quando eu vejo 239, minha mente está tranquila. Eu não gosto de pensar desse jeito, porque
Se você pensar desse jeito, automaticamente você já vai perder o tamanho da sua exposição. Eu gosto de pensar no alavancado no sentido de que eu não vou transferir meu capital total que eu tenho na minha carteira para a corretora, para que eu não fique exposto na corretora. Exposto de várias formas, exposto a uma corretora quebrar, exposto a um risco de a corretora travar o saque. É esse o sentido. Quando eu entro para alavancado, eu honestamente tenho muito mais do que 10 mil dólares. Então, quando eu vou botar essa grana lá na corretora, eu não quero ficar tão exposto a esse risco. Não é a questão do meu psicológico, emocional, que eu não consigo. Nossa, 10 mil dólares, então uma mão de 1.200 dólares é muito pesado para mim. Tá? Não é isso. Eventualmente, para você pode ser isso. E não tem nada errado com relação a isso. Lá na frente de mercado futuro, vocês vão entender o real motivo do mercado futuro. A gente já falou, mas tem muito mais coisas envolvidas no mercado futuro. E na minha opinião, isso não deveria ser um fator para você. Mas se vocês querem fazer uma alavancagem, eu sei que vocês estão fazendo a alavancagem, que vocês façam com a responsabilidade. Você não vai aumentar a quantidade das suas moedas que você pode comprar. Lembrando que a TON está custando 6,61. Logo, para que você tenha a sua exposição de 1.200 dólares, para quando pegar o stop, ele ser o stop de 1,2%, que é o que você está disposto a perder lá, tem que ser pequeno. Aqui ainda está um pouquinho mais, né? Porque a gente colocou 6,64 e o stop da gente não é esse stop real, né? Eu acabei desconcentrando ele um pouquinho. Então, se ele é 11,10, o nosso cálculo teria que ser de 11,10. É pegar 10 mil dólares vezes 1,2% de exposição de risco que eu quero passar, dividido por 11,10%. Nesse caso, o tamanho da nossa mão seria de 1.000 dólares e 81 centos para que a gente consiga fazer isso. Então, 1.000 dólares e 81. Logo, eu não posso comprar 180, vou comprar 175 e vou deixar na alavancagem de 1 para a gente ver. Ainda está alto, ainda está muito alto. Então, eu vou colocar 165 para ver agora. Ainda está um pouquinho alto. Eu posso comprar 160 unidades. Que aí ficou mais fácil agora. 161 vai passar um pouquinho, né? Bom, tá ótimo. 1.069 dólares é o que você pode expor de mão. Então, logo você pode alavancar quanto X você quiser. O problema é que quanto X mais você colocar, mais chance você tem de ser liquidado. Se o ativo ele pode cair 10% para que você seja estopado, digamos que aqui é 11% para ele ser estopado. Se você alavancar aí 20 vezes, 10 vezes, 15 vezes, qualquer porcentagem que ele fizer um pouquinho para baixo, automaticamente você já foi liquidado. Então, para que você não fosse liquidado nessa operação, você teria que fazer ela de margem cruzada. E aí você poderia botar a quantidade de X que você quisesse, porque você está sendo respeitado através do stop. Então, se você colocasse, por exemplo, 20X, nota, o tamanho da tua mão é 53 dólares. Teu stop não muda. Teu stop ainda é 120 dólares. O problema disso é que quando você fosse ver o resultado do tamanho desse prejuízo, tu tá alavancando 20x, não é isso? Ó, tu tá alavancando 20x, então tu pode pegar a calculadora, abrir uma outra calculadora, e vai dizer lá, ó, 20x, 20 vezes quanto? 11,02. Tu estaria perdendo 220%. Só que é 220% e não mudaria para você. Se você tem um psicológico e acha que 220%, 300%, 50% não faria a tua cabeça bugar, lembra-se que no final das contas, quanto é que tu perdeu? 1,2% de todo o teu capital. Não adianta você alavancar muito, alavancar pouco, nem que sim, assim, nem alavancar não vai fazer diferença na tua vida. Entenda que o mercado futuro utilizado dessa forma, para mim, não faz nenhum sentido utilizar dessa forma. Eu utilizo o mercado futuro no sentido de proteger meu capital, proteger de levar para a corretora, proteger também de não estar preso a uma operação, né? Já expliquei essa estratégia para vocês. Quando eu estou no mercado spot, eu abro um shortado para eu poder travar o meu prejuízo. Então, enquanto eu estiver ganhando, enquanto eu estou shortando, seria para cobrir o prejuízo do que eu estou preso na operação. Então, não faria nenhum sentido para mim alavancar, mas eu sei, vocês estão alavancando, então, como eu disse, vamos fazer de forma consciente. Então, 20x aqui, jamais você poderia fazer esses 20x de forma isolada. Porque se é 20x, cara, se cair 5%, você precisa que caia 10, no máximo 10, né? 11, né? No máximo 11. Só que se cair 5%, 5% vezes 20, 2 vezes 5, 10, é 100% do seu capital. Então, na margem isolada, antes mesmo de pegar o stop, você já seria liquidado. Você perderia dinheiro antes mesmo de pegar o stop. E se por acaso o mercado não pegasse
não fosse no stop lá, ele só fizesse isso aqui, voltasse a subir e alcançasse os alvos. Por você não conhecer o mercado futuro, você colocou na margem isolada, mesmo fazendo todo o cálculo de gestão do risco, no final das contas você perdeu dinheiro de besta, né? Perdeu dinheiro por não ter o conhecimento. Então, nesse caso aqui, você teria que alavancar aí em margem cruzada. Ou, e aí sim, diminuir o tamanho da alavancagem. Aí nesse tamanho da alavancagem você poderia ali, são 11%, você poderia alavancar 5x e estaria tranquilo, né? Por quê? 11 vezes 5 daria 55%. 55% do seu capital ou do tamanho da sua mão não seria o prejuízo total, seria um prejuízo ainda de $120, mas você não seria estopado. Então, digamos lá que caiu 5%, né? Você botou 5x e o negócio caiu 11 vezes, 11%, aí você multiplicaria, né? Esse aqui é o cálculo que vocês têm que fazer. Caiu 11 vezes, 11%, eu pego lá meus 11% vezes 5x, foi 55% do meu capital. E quanto é teu capital? Teu capital é de $213, então tu pega teus $213 agora aqui, é o tamanho da tua mão, $213 menos 55%, pronto, $117 é o tamanho do teu prejuízo, né? Um pouco mais, 120, a gente tem que chegar lá. Mas esse é o tamanho do teu prejuízo, ou seja, não mudou nada. Percebe que se alavancar às vezes não faz sentido?